Espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai começar um tema que eu particularmente acho muito gostoso de estudar, que é a circunferência. Um pouco diferente do que vocês viram até o momento dentro da geometria, porque na geometria plana a gente trabalha basicamente com as figuras geométricas, né? Enquanto que na geometria analítica a gente vai representar essas figuras através de álgebra, através das equações também. E qual que é a necessidade da gente fazer isso? Eu peguei aqui duas circunferências no plano cartesiano. Eu vou chamar essa circunferência aqui de lambda 1. A gente sempre usa essa letra grega para denominar circunferência, tá? E essa segunda aqui de lambda 2. Aí eu vou marcar o ponto central dessas duas circunferências. Então aqui eu tenho o centro da circunferência número 1, aqui é o centro da circunferência número 2. E a distância desse centro até um ponto da periferia, um ponto qualquer, né, é chamado de raio. Então aqui eu tenho o raio da circunferência número 1 e o raio da circunferência número 2. O que a gente vai observar? A gente observa aqui nesse caso que as circunferências elas têm raios iguais. Então, elas têm raios iguais, elas têm tamanhos iguais, elas têm perímetros iguais, elas têm áreas iguais também, né? Se eu considerar cada um dos círculos. Porém, as posições são completamente diferentes. Então, eu tenho que a posição de lambda 1 é diferente da posição de lambda 2. E também tenho que as coordenadas do centro da circunferência 1 são diferentes das coordenadas da circunferência do centro 2. Muito bem, então imagine que vocês vão trabalhar com algum projeto arquitetônico. E nesse projeto vocês vão ter que construir duas piscinas circulares aí no mesmo quintal. Quando você vai fazer esse projeto, mesmo que essas piscinas elas tenham o mesmo tamanho, a posição delas sendo diferente, isso implica também numa diferença na hora que a gente vai colocar essas informações no projeto. Concordam? Então se eu tenho, por exemplo, aqui, olha, eu tenho esse lote. Aí eu quero colocar uma piscina aqui, vou colocar uma outra piscina aqui, vou colocar uma terceira piscina aqui. Então é muito importante a gente conhecer as coordenadas de cada um dos centros e a medida do raio para a gente poder fazer essas projeções aí corretamente. Então a geometria analítica, no caso do estudo da circunferência, ela é muito importante, principalmente na área de construção civil. Imagine que a gente vai fazer uma fonte ou uma praça e essa fonte ou essa praça tem um formato circular. Mas aí em volta daqui eu vou colocar uma calçada, né? Vou colocar um passeio. Então é importante a gente saber essas medidas, eu conhecendo aqui a medida dessa calçada para saber quais são as dimensões dessa circunferência, né? Que vai ficar aqui dentro dela, para ela ficar centralizada, certinha, para ter um espaçamento aqui para o pedestre passar. Então tudo isso aí, a geometria analítica ela te proporciona. A partir do momento que você conhece as equações, através da equação de uma circunferência, você sabe exatamente onde ela está. Por exemplo, se eu chamar isso daqui, ó, de eixo Y e esse daqui de eixo X, eu vou ter as coordenadas do centro da primeira circunferência, da segunda, da terceira. Através dessas coordenadas da medida do raio, eu consigo fazer a construção aí tranquilamente, sem maiores problemas, ok? Então, uma forma da gente fazer o estudo da circunferência é escrevê-lo através de uma equação. Existem dois tipos de equações, a equação reduzida e a equação geral. Vamos ver o que significa a equação reduzida da circunferência. Eu tenho aqui uma circunferência, né, no plano cartesiano, chamei essa circunferência de lambda, vou marcar aqui o centro dela e vou marcar aqui também, ó, as coordenadas desse centro. Vou chamar aqui de XC e aqui de YC. Então, essa circunferência é centrada em C, com coordenadas XC e YC. E vou marcar um ponto qualquer em cima da circunferência. Pode ser um ponto aqui, ó, um ponto P, com coordenadas X e Y. Mas eu poderia ter escrito esse ponto em qualquer outro lugar. Notem o seguinte, se eu traçar um segmento de C até P, esse segmento é justamente o raio dessa circunferência. Então, nós vamos usar conceitos que a gente viu nas aulas anteriores para poder fazer a definição. Eu tenho, então, aqui a circunferência com o raio R e tenho um ponto genérico qualquer aqui com coordenadas X e Y, né? Se eu observar, a distância entre os pontos C e P é justamente a medida do raio. E nós vimos nas aulas anteriores como que a gente calcula a distância entre dois pontos quaisquer, né?
A partir de dois pontos A e B, ponto A com coordenadas XA e YA e o ponto B com coordenadas XB e YB, a distância entre A e B é dada por raiz quadrada da diferença entre as abscissas, né, XB menos XA elevado ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas, YB menos YA elevado ao quadrado, tudo isso aqui na raiz quadrada. Bom, de onde que sai essa fórmula? Só para a gente lembrar. Ela sai aqui, ó, do plano cartesiano. Aqui eu tenho as coordenadas do ponto P. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, ele tem catetos, que aqui eu tenho uma variação em X, aqui eu tenho uma variação em Y, e a hipotenusa é a medida do raio. Então, se a gente fizer o teorema de Pitágoras, a gente cai justamente nessa definição aí, né, da formulinha que a gente viu nas outras aulas. Distância entre dois pontos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação ou trabalhar em cima do teorema de Pitágoras para poder definir a equação reduzida da circunferência. Então, vamos lá. O que é a distância entre esses dois pontos C e P? A distância é justamente a medida do raio. Então, R vai ser igual a raiz quadrada. Aí, eu vou pegar a diferença entre as abscissas, né? Vou fazer x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado. Uma das formas da gente trabalhar em cima dessa equação é elevar esse segundo membro aqui ao quadrado no intuito de extrair essa raiz, e aí para isso eu tenho que elevar o primeiro membro ao quadrado também. A matemática me permite fazer isso desde que eu faça com a equação inteira, né? Então, o que a gente vai ter? No primeiro membro, r ao quadrado, e no segundo membro, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. Logo, a equação reduzida da circunferência pode ser escrita da seguinte forma: x menos x de c ao quadrado, mais y menos y de c ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é a aplicação direta do teorema de Pitágoras. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. É importante observar os parâmetros que aparecem nela. Esses parâmetros x e y que aparecem nela são coordenadas de um ponto genérico. Xc e yc são coordenadas do centro da circunferência. E esse r que aparece ao quadrado aqui, nada mais é do que a medida do raio da circunferência. Então, de forma resumida, pessoal, para escrever a equação de uma circunferência, o que é necessário? É necessário a gente ter as coordenadas do centro dela e o raio. Aí vocês vão ver que o processo é bem simples, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 3. Centro 0, 0 é a mesma coisa de dizer que ela está centrada na origem. E ela tem um raio igual a 3. Então, vamos lá. Como a gente sabe, a equação da circunferência é dada por x menos x de c elevado ao quadrado mais y menos y de c elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Eu já conheço as coordenadas do centro, que são 0 e 0, e o raio, que é igual a 3. Então, basta eu substituir esses dados na equação. Vai ficar, então, x menos x do centro é 0, elevado ao quadrado, mais, abro parênteses, y menos y do centro, que é 0, elevado ao quadrado, que é igual ao raio 3 ao quadrado. Nunca deixem a equação escrita dessa maneira, tá? Porque x menos 0 é a mesma coisa que x. Então, vai ficar x ao quadrado. Mais y menos 0 é a mesma coisa que y, que vai ficar ao quadrado, que é igual 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 9. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 9. A gente pode fazer uma representação gráfica aqui de modo bem simples dessa situação, olha só. Então, eu vou pegar aqui o plano cartesiano, né? Vou marcar o centro dessa circunferência, vou fazer aqui de amarelo. Ela está centrada na origem, então o centro dela está aqui. Agora, gente, se ela tem raio igual a 3, eu vou ter Você faz o deslocamento sempre em relação ao centro. Você pega para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para ficar fácil de desenhar. Então, eu vou pegar 3 unidades aqui para a direita, então quer dizer que a circunferência ela passa por esse ponto. 3 unidades para a esquerda, tem que usar o mesmo espaçamento, senão o desenho vai ficar todo errado. 3 unidades para cima
e 3 unidades para baixo. Então, a circunferência, ela passa por esses pontos que eu marquei aqui, além de passar por outros, né? Então, eu vou unir esses pontos. Então, a gente tem a circunferência meio que no olhômetro, né? Ficou com essa cara. Não ficou muito bonitinha não, né, pessoal? Se a gente fizer no GeoGebra, fica perfeito. Depois nós vamos fazer, tá? Então, agora a gente vai escrever a equação reduzida da circunferência que tem centro em 3 e 4 e tem raio igual a 1. Se eu pegar a equação que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, a equação vai ser x menos x do centro é 3, fecha o parênteses, coloca ao quadrado, tem que colocar todos os parênteses, tá, gente? Mais y menos y do centro, que é 4, elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. Aqui eu deixo escrito dessa forma, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Eu só vou fazer esse cálculo aqui de 1 ao quadrado e aí a equação está pronta. É só isso, pessoal. Daqui a pouco vocês vão bater o olho numa equação com essa cara e já vão conseguir extrair todas as informações, tá? Como que fica o gráfico nesse caso? Essa circunferência, ela tem coordenadas do centro 3 e 4, né? Então, eu vou marcar aqui. Então, o centro dela tá aqui. Como ela tem raio igual a 1, a partir do centro, eu vou deslocar uma unidade para a direita. Isso quer dizer que a circunferência, ela passa por esse ponto. Vou deslocar uma unidade para a esquerda, então ela passa por aqui também. Vou deslocar uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Vocês estão vendo que o deslocamento que eu faço aqui é sempre em relação ao centro, porque aí fica bem facinho da gente marcar. Vou fazer a conexão desses pontos e aí eu tenho, então, a circunferência. Então, tá aí a nossa circunferência. Confere lá com a equação. Eu tenho centro em 3 e 4 e o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da periferia, né, da circunferência, igual a 1. Bom, vamos colocar essas equações no GeoGebra para ver como é que fica? Então, a primeira equação que a gente viu foi x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, que é igual a 9. Olha que legal, pessoal. Igualzinho ao desenho que a gente fez, né? A outra equação que a gente viu foi, abre parênteses, x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 4 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Então, olha lá. Ela tá centrada, né, em 3 e 4, e o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da periferia, é igual a 1, tá vendo? Então, continuem usando o GeoGebra para poder facilitar essa questão da visualização aí, tá ok? Então, vamos para mais um exemplo. Qual é a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são A, 4, 0 e B, 0, 4? Primeiro passo, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano, até para facilitar a questão da interpretação. Então, tem aqui o plano, né, com os eixos x e y. Vou marcar o ponto A, 4 e 0. 1, 2, 3, 4 e 0. Então, tá aqui o ponto A. E tem as coordenadas também do ponto B, 0 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui o ponto B. Falou, pessoal, que esses pontos são extremidades de um diâmetro. Bom, quando a gente tem uma circunferência, o diâmetro é a distância sempre de um ponto ao outro, passando pelo centro. Isso aqui é um diâmetro, isso aqui é um diâmetro, isso aqui é um diâmetro, isso aqui também é um diâmetro, ok? Então, fazendo a interpretação aqui, ó, eu vou colocar aqui um segmento de reta que vai de B para A, ou de A para B, tanto faz. Isso é um diâmetro. Então, se isso daqui é um diâmetro, quer dizer que o centro está justamente na metade do diâmetro. O centro, ele tá aqui. Quais são as coordenadas desse centro? Se você faz o gráfico corretamente, fica bem simples de você visualizar isso, porque vai ser no meio de 0 até 4, que é 2, então vai passar aqui por esse 2 e por esse 2 aqui também. Mas se você não tiver essa sacada logo de cara, o que que você faz? XC é o ponto médio do segmento AB. Então, eu pego o x de A, que é 4, mais o x de B, que é 0, e divido por 2, que é a média aritmética. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Então, a coordenada de XC é 2. Mas volto a dizer que se você coloca isso no gráfico, fica fácil de visualizar que o ponto central aqui ele vai ser 2 para X e 2 para Y também. Da mesma forma, se eu quiser o Y de C, é o Y do ponto médio. Então, eu vou pegar
o y de A, que é 0, mais o y de B, que é 4, e dividir por 2. Então, gente, tem vários caminhos, tá? Busquem um dos caminhos, mas que seja correto. Aí, agora, vamos pensar o seguinte. Então, eu já sei que as coordenadas do centro são 2 e 2. O exercício pede para eu escrever a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência não é dada por x menos x de c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, o problema do centro está resolvido, mas o que está faltando ainda? Falta eu ter a medida do raio. Se vocês imaginarem uma circunferência passando por aqui, o raio é essa distância ou essa distância aqui. Então, primeiro eu preciso determinar esse raio. Como que eu faço isso? Você pode fazer pelo Teorema de Pitágoras, tirando aqui, ó, do triângulo que está aqui na figura. Ou você pode pegar, por exemplo, a distância entre os pontos A e C, tá? O ponto A tem coordenadas 4 e 0. Ou você pode ainda fazer a distância entre B e C. Ou você pode ainda fazer a distância entre A e B e dividir o resultado por 2. Então, gente, tem várias formas da gente determinar isso daí. Aí a forma é a que você achar mais fácil. Bom, se eu fizer distância de A até C, então vai ser raiz quadrada xa, que é 4, menos xc, que é 2, elevado ao quadrado, mais y de A, que é 0, menos y de C, que é 2, elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, essa distância de A para C é justamente o que eu estou buscando, que é a medida do raio. Aí, aqui eu vou fazer com cuidado, 4 menos 2, 2 elevado ao quadrado, mais 0 menos 2, menos 2, né? Elevado ao quadrado. Então, o raio vai ser 2 ao quadrado dá 4, mais menos 2 ao quadrado dá 4 positivo também. Então, R vai ser igual a raiz de 8 ou 2 raiz de 2, beleza? Para responder a questão, eu tenho que determinar a equação reduzida da circunferência, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na equação. Eu tenho x menos x do centro, que é 2, elevado ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 2, elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Nesse caso, fica mais prático a gente fazer no cálculo raiz de 8 elevado ao quadrado, né? Porque aqui, ó, eu já posso cortar. Então, a equação vai ser x menos 2 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a raiz de 8 ao quadrado, é simplesmente 8. Então, olha que problema interessante. Era conhecido, né, a questão do diâmetro, de um dos diâmetros aí da circunferência. A partir do diâmetro, a gente determinou a posição do centro, né, com as coordenadas, e a medida do raio também. Então, essa circunferência tem a equação x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Só abrindo um parênteses aqui, gente, se eu tivesse feito nesse momento aqui, ó, em vez de fazer raiz de 8 ao quadrado, eu tivesse feito 2 raiz de 2 ao quadrado, eu tenho que fazer 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, que é 2, que vai dar 8, tá? Então, daria o mesmo resultado.